Finalmente saiu o novo trailer de Superman, o novo filme do Azulão que tá pra sair em julho desse ano. E olha, tá a coisa mais linda. Sinceramente, eu não consigo expressar o quão ansioso eu tô pra esse filme. Não só por amar o personagem desde criança, mas também pela enorme responsabilidade que essa obra carrega. Afinal, esse é não só o grande novo início da DC nos cinemas, mas também o grande novo início de um dos, se não o maior e mais importante super-herói de toda a história. Mas sinceramente, esse filme tem outra missão também. Uma missão extremamente árdua e complicada. Nos fazer lembrar de olhar pra cima. E hoje eu quero ajudar vocês a lembrar. Eu sou Amâncio e sejam muito bem-vindos ao... Me diz, você acredita que o homem pode voar? Para vocês entenderem onde eu quero ir com esse vídeo, vamos precisar contextualizar ele um pouquinho. Então, vamos fazer uma rápida viagem histórica. 1929, o ano marcado pelo início da Grande Depressão. Uma crise financeira que se iniciou nos Estados Unidos e não muito tempo depois se estendeu para vários países pelo globo, permeando até 1939 e ficando marcada como um dos períodos mais tristes e desoladores do mundo. Muitas empresas decretaram falência, milhares de pessoas perderam seus empregos e gradativamente a esperança de um amanhã melhor era cada vez menos real. Mas então chegava 1938, o ano em que dois garotos, Jerry Siegel e Joe Shuster, davam nascimento ao personagem que daria início à Era de Ouro dos quadrinhos. Sendo uma cria direta da Action Comics, o Superman chegava ao mundo. E como vocês já sabem, o Azulão veio acompanhado de um sucesso avassalador, conquistando em pouquíssimo tempo o coração de milhares de leitores e não muito depois, do mundo. Mas aí eu te pergunto, por quê? Por que o Superman fez tanto sucesso? Bom, dentre todos os motivos possíveis, é porque ele era necessário. Em tempos difíceis como o vivido naquele período, as pessoas perdiam muito mais do que sua qualidade de vida, mas também os seus ideais, seus sonhos e sua vontade de viver. Então se imagine no seguinte cenário. Você é uma criança em 1938, com poucas expectativas de vida e futuro, rodeado por um ambiente triste e desanimador. Então você vai à banca e se depara com o Superman. Um quadrinho que reafirmava a necessidade da justiça e esperança, trazendo alegria, diversão, conforto e talvez até mesmo inspirando um dia melhor. E tudo isso era intencional por parte de seus criadores. Jerry Siegel e Joe Shuster eram dois imigrantes judeus que sabiam melhor do que ninguém como a vida era difícil naquela década. Ambos eram muito sonhadores, e isso acabou se refletindo no próprio Superman. Já nas primeiras histórias, o personagem combatia senadores corruptos, inspirava crianças e jovens a trilhar bons caminhos, lutava contra a exploração trabalhista e, com o passar dos anos, muito mais. Em pouquíssimo tempo, o Homem de Aço já havia se tornado um farol, iluminando e guiando milhares de pessoas no caminho o qual deveríamos seguir. E antes que alguém muito cético apareça e venha dizer alguma coisa do tipo: "Ah, mas você tá me dizendo que o gibizinho do Super-Homem salvou o mundo, é isso?" Sim. E ao mesmo tempo, não. A real é que eu não acho que o Superman salvou o mundo. Ele fez isso junto dos seus ideais, refletidos pelos sonhos dos seus criadores. Ideais esses que muitas pessoas naquele período haviam perdido ou simplesmente abandonado. No final, você pode falar o que quiser do Superman, mas um fato discutível é que ele foi responsável por inspirar gerações inteiras. E a prova disso está nas próprias pessoas, que seguiram consumindo o personagem por várias e várias décadas. Mas com o passar do tempo, o mundo mudou bastante. E, infelizmente, o Homem de Aço começou a perder suas cores. E tudo isso começou lá nos anos 80, que foi a década que trouxe obras como Watchmen e Cavaleiro das Trevas, histórias que começavam a desconstruir a essência do super-herói clássico com temáticas mais complexas, já ambientadas na Era de Bronze dos quadrinhos. E é claro, também não podíamos deixar de falar dos anos 90, a década que acabou estabelecendo um padrão de pura testosterona, onde diversas mídias começavam a apostar em vários heróis e anti-heróis sombrios e badass. E o que não falta são exemplos, no cinema e de sobra nos quadrinhos.
E olha galera, não me entendam mal, eu gosto de todos esses personagens que eu exemplifiquei aqui. E de maneira alguma eu acho que a existência deles influenciou para que o Super-Homem deixasse de ter relevância. Na real, eu acho que isso é mais uma questão de falta de fé no personagem, tanto do público quanto da indústria como um todo. A real é que, com o passar do tempo, muitas pessoas foram parando de acreditar no Homem de Aço. E um dos principais argumentos que muitos usam é que o personagem não é relacionável, como o Homem-Aranha, por exemplo. Que é fácil um dos personagens mais identificáveis da atualidade. Mas olha, eu vou ter que discordar. Apesar de não seguir a mesma direção do Aranha, que é relacionável pelos problemas rotineiros e cotidianos, o Super é sim relacionável à sua própria maneira. Para começar, que existe uma figura chamada Clark Kent que cumpre muito bem essa função, mostrando que apesar de um alien super poderoso, ele ainda é um cara tímido e desengonçado do interior, e que assim como muitos de nós, ele ainda é humano. Mas sinceramente, esse ainda não é o tema central do personagem. A mensagem não é essa. O Superman foi criado para nos inspirar ao bem, e ele faz isso junto de histórias malucas, criativas e mirabolantes que estimulam e levitam a nossa imaginação de uma maneira que só ele consegue. E infelizmente muita gente não conhece essa faceta do personagem, porque por anos e anos ele foi sendo censurado do seu próprio potencial. E por que isso? Simples. Porque ele é bom. E é isso aí. Chegamos no maior consenso que faz muita gente não gostar do personagem. O fato de que ele é excessivamente bonzinho. E olha, sinceramente, eu meio que acho isso uma baita de uma bobagem. Pra falar a verdade, eu acho que isso é uma discussão que vai muito além de gostar ou não do Super. É uma questão de falta de fé na bondade como um todo. E assim, eu sei que existem vários personagens essencialmente bons na cultura pop, mas o Azulão é um dos que encarna essa bondade da forma mais pura e intensa possível, desde a sua benevolência como herói até a sua inocência como Clark Kent. No fim, ele acaba assumindo a postura do bom moço e escoteiro. E quer saber? Que bom! Porque é exatamente isso que ele é. E isso não é um problema. O problema de verdade está em fazer as pessoas acreditarem nisso, sem parecer artificial ou forçado, mas ainda respeitando essa essência. Essa é a real dificuldade ao escrever o personagem, torná-lo crível. E foi essa dificuldade que fez com que aos poucos a própria indústria fosse deixando de acreditar no Superman, chegando ao ponto de tanto a DC como a própria Warner começarem a se afastar cada vez mais desse otimismo, tentando desconstruir o personagem com abordagens mais soturnas, apelando para analogias religiosas de forma excessiva e, em casos piores, distorcendo completamente os ideais dele. Mas sejamos honestos, já não existem muitos personagens assim na cultura pop? Já não temos vários anti-heróis badass e complexados por aí? Então por que continuam insistindo tanto nisso? Por que a postura e otimismo que ele assume continua irritando tanta gente? E a resposta continua sendo a mesma. Porque ele é bom. Tipo, essencialmente bom. Então eu tenho que te perguntar. Por quê? Por que a bondade e otimismo do Superman te incomodam tanto? Por que pra tanta gente os princípios e valores que ele defende são tão bregas e antiquados? Pra falar a verdade, esse mundo se tornou tão desesperançoso que as pessoas simplesmente não conseguem mais acreditar em bondade ou em boas intenções. Elas se sentem incomodadas porque olham pra ele e não conseguem acreditar que alguém assim possa realmente existir. E automaticamente acabam se projetando mais em personagens que são o completo oposto. E sinceramente, não dá pra culpá-las. Afinal, o mundo que a gente vive não é fácil. Mas tá aí. É justamente por isso que precisamos do Azulão. São personagens como ele que nos desafiam a olhar pra nós mesmos e perceber que podemos ser pessoas melhores. São personagens como ele que nos tiram da nossa zona de conforto e que nos tempos mais cínicos e cinzentos nos desafiam a colocar um pouco mais de cor em nossas vidas. E nesse caso, obviamente estamos falando de vermelho e azul. E olha, eu não tô dizendo que eu só quero histórias positivas e alegres o tempo todo, até porque existem boas reimaginações do personagem que agregaram muito durante todos esses anos. E fora que é sempre bacana explorar novos temas e conceitos, mesmo que alguns deles a gente acabe não gostando tanto. De um jeito ou de outro, é sempre ótimo deixar as portas da criatividade abertas. Mas mesmo assim, eu acho que não podemos de maneira alguma perder de vista a essência principal do personagem. Então sim, eu quero ver o Superman sorridente e esperançoso. Eu quero ver ele colorido com cueca por cima da calça e tudo. Eu quero que me façam acreditar nele.
E é por isso que eu digo que esse filme tem um baita pepino na mão, porque no mundo que vivemos hoje, não basta ser só otimista e sorridente. Esse filme vai precisar ter elegância, amarrar a essência do personagem com temas maduros e críveis, respeitando a sua essência e visão otimista, e ainda conseguir trazer tudo isso com uma trama aventuresca e esperançosa, que realmente nos convença. E olha, apesar de difícil, isso tá longe de ser impossível, e a prova disso é que nos últimos anos tivemos boas obras do Homem de Aço nas telas, como a animação Minhas Aventuras com o Superman, que é bem competente e muito divertida, Superman e Lois, que é uma série muito subestimada e simplesmente maravilhosa, e eu não vou nem começar a falar de animações como Superman contra a Elite, porque aí já seria covardia. Mas pra ser sincero, eu acho que dá pra ir mais longe. Por mais que essas obras sejam muito boas, elas ainda acabam sendo para um público mais nichado, e eu ainda sinto que muita gente não teve contato com elas. E não só isso, por melhor que elas sejam, eu ainda não acho que esse é o melhor que o personagem consegue alcançar. A gente ainda consegue elevar bem mais o nível. Quer queira, quer não, um filme ainda é a melhor forma de reapresentar o Superman pro mundo. Tanto por uma boa campanha de marketing para promover a obra, quanto por um maior orçamento, que abre portas para um filme mais criativo e megalomaníaco. E convenhamos, é disso que o personagem precisa. Ele precisa alcançar mais pessoas e fazê-las lembrar de verdade do que ele realmente se trata. E é por isso que eu acredito que esse filme é tão necessário. Os temas e paralelos com a nossa realidade que o James Gunn está nos propondo é exatamente o que muitas pessoas precisam hoje em dia. E de verdade, eu sonho em ver uma geração crescendo e vendo um bom Superman nas telas. Um Superman que possa inspirar essa mesma geração a olhar pra cima e ter esperança de dias melhores. E melhor ainda, um Superman que os ajude a ter forças para que lutem por isso. No fim, o que eu desejo mais do que tudo é que as pessoas possam mais uma vez acreditar que o homem pode voar. Fala pessoal, tudo bom? Só dando uma passadinha aqui para agradecer vocês por assistirem esse vídeo. Eu fico muito feliz de poder falar de personagens como Superman, que eu adoro e assisto desde moleque. E tem vários outros assuntos e ideias que eu quero trazer logo mais para vocês também. Eu gostaria de convidá-los a se inscrever no canal e acompanhar os futuros projetos que virão. E antes que eu esqueça, deixa um likezão aí pra dar aquele help maroto e comenta também. Eu vou adorar bater um papo com vocês sobre as expectativas pro filme, sejam elas boas ou ruins. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Amâncio, encerrando.